Olá, amigos! Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Só Amor Podcast. É sempre uma honra, uma alegria estar aqui com vocês para receber junto. Sempre que eu aperto o play aqui para gravar, é como se eu estivesse apertando o play para ouvir também, assim como você fez agora. Eu nunca sei o que eu vou ouvir, o que vai vir aqui, apesar de ter uma ideia hoje, porque senti muito forte que o tema desse terceiro episódio teria que ser o amor, já que é um podcast para falar só de amor. A gente precisa falar sobre ele, sobre o amor. E longe de mim aqui ensinar qualquer coisa sobre o amor, ou mesmo definir o que é o amor. Meu convite é para a gente se unir aqui agora para experimentar o que é o amor, para compartilhar o que é o amor. E para conversar um pouquinho sobre isso, porque na minha experiência como Paulinha, isso ajuda muito a me lembrar desse estado de consciência que é o amor. Pois é, nessa jornada que eu venho compartilhando aqui no podcast com vocês, de autoconhecimento, de despertar espiritual, essa foi uma coisa que eu aprendi muito rápido, assim, que o amor ele não é um sentimento diferente do que eu tinha aprendido, ele não é uma atitude, ele não é uma pessoa, um lugar, ele é um estado de consciência. Isso parece ser uma definição, mas na verdade é um convite para alcançar esse estado de consciência que está acessível para todos o tempo todo. E é só quando a gente aceita esses convites para mergulhar nessa experiência interna que nos leva a essa consciência, a esse estado interno de amor, ou esse estado interno de conexão com o amor, é que a gente entende realmente o que é o amor. Essa compreensão, esse entendimento, ele vem a partir dessa experiência de uma forma muito natural. Eu diria que é a coisa mais natural que existe, porque sim, o amor é o nosso estado natural, é por isso que a gente se sente tão bem diante de qualquer expressão que venha desse lugar, que venha desse estado de consciência. A gente se sente bem, a gente se reconhece, a gente se sente em casa, a gente se sente feliz, a gente se sente inspirado, a gente se sente conectado, unido, em paz, alegre. Tudo isso é a expressão desse amor, é a expressão desse estado de consciência. E é uma jornada interna, ninguém pode fazer por você. É um estado de muita expansão, de muita alegria, de muita paz, de muita inspiração. E principalmente é um estado de ausência total de sofrimento. É um estado em que qualquer ideia que possa causar sofrimento não cabe. Só não cabe assim mesmo. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, vamos sentir juntos aqui isso. E eu acho que nesse episódio você vai conseguir entender um pouquinho mais o nome desse podcast, vai conseguir entender um pouquinho mais do porquê o nome desse podcast é a oração do meu coração, é o desejo do meu coração, é o que eu quero viver, é o que eu dedico à minha vida. E vai entender também um pouquinho dos lembretes do amor. Já comentei com vocês sobre eles nos episódios anteriores,
porque eles são mesmo minha ferramenta de conexão com esse estado de consciência. Eles são a minha ferramenta, assim, eles me ajudam muito a me lembrar mesmo do amor, a me lembrar de me conectar com esse estado de consciência, a me lembrar que esse estado, ele está sempre disponível, sempre esteve e sempre vai estar. Porque é um estado constante, né? O amor, ele é constante, ele é invulnerável, ele é perfeito. E para nos ajudar a fazer esse mergulho, eu vou trazer aqui alguns trechos da Bíblia e de um curso em milagres que nos convidam para essa experiência, que nos direcionam para isso. E vou começar com alguns da Bíblia que estão lá em João. João fala bastante sobre isso. Então ele começa falando que Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Olha João aí trazendo esse lembrete desse estado de consciência. É um estado da mente, aonde eu escolho permanecer ou não, porque eu também posso parecer sair desse estado de amor e a gente vai falar sobre isso. Mas se eu me lembro que Deus é amor, que essa é a verdade sobre mim e sobre todos, se eu me lembro disso e se eu escolho permanecer no amor, permanecer na verdade, eu estou escolhendo permanecer em Deus e Deus em mim. Então traz aí esse estado de conexão com tudo e com todos. Estado de muita expansão, onde eu estou em Deus e Deus está em mim. Pura unidade, unidade pura. E um pouco mais para frente, João ainda traz: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Uau! No amor não há medo. João tá falando da dualidade aí, né? E tá trazendo um convite também para essa não dualidade. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Então, se é um estado de consciência, se eu lembro que é um posicionamento da minha mente, é um estado de consciência que eu escolho, esse estado de consciência expulsa o medo. Desfaz o medo. O medo é impossível se eu me posiciono nesse lugar. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Em outras palavras, aquele que tem medo não está com a mente treinada para permanecer num estado de consciência do amor. É simples assim. Esse aperfeiçoamento, ou em outras palavras, purificação, que a gente está aqui nesse mundo para fazer, é simplesmente o soltar do que não é amor. Para a gente aprender a permanecer no amor e assim permanecer em Deus e Deus em nós. Nesse lugar de que no amor não há medo. O perfeito amor expulsa o medo. Tem uma passagem bem parecida com essa em um curso em milagres,
que fala: o amor perfeito exclui o medo. Se o medo existe, então não há amor perfeito. De novo, a dualidade. Então, o amor perfeito exclui o medo, não dualidade. É um estado de consciência onde o medo é impossível. Se eu acesso esse estado de consciência, é impossível eu acreditar em qualquer pensamento de medo. E aí a dualidade, a tentação da dualidade. Se o medo existe, então não há amor perfeito. Olha que lindo isso. Porque se qualquer pensamento de medo entra na minha mente, isso está só me contando que eu não estou no amor perfeito. Eu não estou num estado de consciência amoroso. Eu não estou no amor, eu não estou em Deus e Deus não está em mim. Se eu escolho sair, me separar desse estado de consciência. Mas essa passagem continua e fala assim: mas só o amor perfeito existe. Ou seja, só esse estado de consciência elevado, né, do amor, de unidade, de luz, existe. Só isso é real. Por isso esse podcast, só amor. Essa é a nossa realidade. Isso é o que Deus criou e Deus criou só amor. Que tipo de Deus criaria o oposto? Que tipo de Deus criaria a dualidade? Só o amor perfeito existe. O estado real, a única realidade é esse estado de consciência. Se há medo, ele produz um estado que não existe. E aqui é a metafísica básica de Um Curso em Milagres, né? Nada real pode ser ameaçado. Por quê? Porque só o amor perfeito existe. E nada irreal existe. Que é a continuação dessa outra parte do livro que fala: se há medo, ele produz um estado que não existe. Ou seja, quando eu tô no medo, eu tô dentro de uma ilusão. Eu tô dentro de um sonho de separação. Eu me identifiquei com uma mente que tá adoecida, que tá dormindo, que tá sonhando com um estado que não existe, que tá divagando. E aí, a passagem termina assim: acredita nisso e serás livre. Porque eu só preciso ver isso. Uau, se eu tô experimentando medo de qualquer forma, não importa o tamanho do medo, a forma do medo, o momento do medo, se eu tô experimentando medo, de qualquer forma eu estou identificado com uma ilusão. E se eu consigo ver isso, eu posso escolher de novo. Escolho voltar pro amor, escolho voltar para esse estado de consciência que é real, que é a verdade sobre mim. Acredita nisso e serás livre. Só Deus pode estabelecer essa solução e essa fé é o seu dom. Então, só Deus pode estabelecer essa solução. Por quê? Porque Deus criou só o amor. Deus criou só o que é amoroso. Essa é a solução de tudo. Tem um lembrete do amor, eu já vou falar sobre os lembretes, mas tem um lembrete que fala isso. Sempre há uma saída amorosa. Não importa quão escuro pareça ser a situação, quão grande pareça ser esse medo, esse sofrimento, sempre há uma saída amorosa porque Deus já deu a solução. E essa fé é o seu dom. Por isso que é uma questão de fé. Porque uma vez que a gente acreditou na separação, acreditou no medo, acreditou ter se separado de Deus e criou esse estado que não existe e tentou projetar isso em formas, né, tudo aqui nesse mundo, o amor, que é o que existe, que é o que Deus criou, que é invisível, que está além de todas as formas, está escondido. O amor está escondido por trás de todas essas aparentes formas nesse mundo. Por isso que a gente precisa de fé para acessar esse estado de consciência. Eu preciso querer ir além desse mundo, além das formas, além do que os meus sentidos do corpo
estão me mostrando além. Esse além é essa fé que vai te levar além. Só que essa fé é o dom de Deus. Se você tem essa decisão, Deus te leva lá, né? Através do Espírito Santo, através desse lugar da sua mente que está ação, que está lembrado disso o tempo todo. Tem um lugar aí na sua mente que está lembrado disso o tempo todo. É o lugar que, ao ouvir tudo isso, reconhece, se aquieta, se alegra, vibra, celebra, fala: uau, isso é meu, eu sei do que você está falando, porque isso é meu. Esse é o Espírito Santo em nós. Então, amigos, todo o nosso processo aqui é um processo de desaprender tudo que não é isso. Tudo que a gente colocou na frente disso. Tudo que tenta bloquear esse estado de consciência. Tudo que tenta bloquear a expansão desse amor, dessa luz, dessa unidade. O nosso trabalho aqui nesse mundo é desaprender esses significados que a gente deu para tudo aqui. Perdoar as formas. Curar essa mente que acredita nessa realidade paralela, nessa realidade virtual que só existe na nossa cabeça. Perdoar essa mente, curar essa mente e soltar. Ter coragem de soltar o que não é real para ficar com o que é real. Porque a boa notícia é que o amor, ele é real. Ele é a coisa mais real que existe. Então, quando eu solto o que não é, eu fico com o que é. Então, é um movimento de soltar, de desaprender, de desfazer, de perdoar tudo que não é, para ficar só com amor. Por isso que essa é a oração do meu coração. Por isso que eu tô aqui fazendo esse podcast, porque eu quero soltar, desaprender, curar, perdoar qualquer coisa que possa bloquear esse amor ser o que é, que possa bloquear esse estado de consciência. Muito lindo, né? Não sei o que você tá sentindo aí, mas só de conversar sobre isso, como eu falei, uau, me eleva, me lembra. É como se... Tem uma analogia que eu adoro. Quem me conhece há mais tempo sabe, né? Eu gosto muito de asas, anjos, pássaros. Isso sempre me inspirou, assim. Porque essa é a sensação quando eu faço contato com essas ideias elevadas, com esses ensinamentos, enfim, com o que é verdadeiro. A sensação é que é como se eu colocasse as minhas asas, assim, sabe? E lembrasse, uau, meu reino não é desse mundo. Além desse mundo, há um mundo que eu quero e essas asas me levam agora até a experiência desse mundo. E a boa notícia é que essas asas, elas estão disponíveis para todos, não é só para mim. E a todo instante. A gente pode vestir essas asas e voar na frequência do amor. E viver nesse outro estado de consciência, em olhar além das formas, em não deixar esse mundo nos enganar ou tentar nos contar quem nós somos ou quem os outros são ou quem Deus é. Porque é isso que esse mundo está programado para fazer. Tudo aqui está programado para tentar te convencer de que você é quem você não é. De que seu irmão é quem ele não é, de que Deus não existe, de que o medo é real, a morte é real, o sofrimento é real. E por isso esse é um trabalho tão profundo e libertador, porque o amor perfeito exclui o medo. O amor, esse estado de consciência, esse amor divino, ele cura todo o sofrimento.
É o fim mesmo de todo sofrimento, sem exceção. O amor perfeito exclui o medo. No amor não há medo. O amor perfeito expulsa o medo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Vamos nos aperfeiçoar no amor. Vamos soltar o que não é amor. Aqui e agora solta. Sem medo, solta. Mesmo que você não consiga identificar o que é, só solta. É um movimento de soltar, de deixar ir, de desfazer, de desaprender, de aprender a ficar totalmente presente com o que é o amor. Esse estado de consciência, ele só pode ser experimentado agora, nesse instante. Esse instante que está livre de passado, de futuro. Ele tem um outro lembrete do amor que eu amo, que fala assim: só cabe amor aqui nesse instante. Nesse instante só cabe amor. Então, se eu aprendo a ficar totalmente presente, totalmente livre do passado, do futuro, de julgamentos, de expectativas, se eu aprendo a fazer isso com a minha mente, eu desapareço nesse amor. Meus medos, minhas preocupações, minhas preferências, meus traumas, minha história, eu desapareço nesse amor. Eu tenho uma experiência pura e verdadeira com esse estado de consciência que me revela quem eu sou. E agir aqui nesse mundo a partir desse estado muda tudo, absolutamente tudo. Porque o estado de medo com o qual a gente está identificado, que nada mais é do que o ego, né? O ego cria esse mundo a partir do medo, né? Uma frequência do medo mesmo. É um estado programado, condicionado. Você fica automático aqui, repetindo padrões, preso nessa realidade que fica o tempo todo te convencer de que você é o que você não é, te limitando, trazendo preocupação, sofrimento, medo, ansiedade, depressão. Tudo isso tá aqui nesse estado de medo, que não é a verdade sobre você, mas com o qual a gente treinou tanto a mente a se identificar. E o problema é que essa programação, ela tá aí na sua cabeça, falando na primeira pessoa. O ego se disfarça de você. E esses pensamentos parecem seus. Parece muito que é você. Todo mundo conhece esses pensamentos. Nossa, eu não dou conta, eu não sou capaz, eu errei de novo. Eu. É um mundinho do eu. Separado, limitado, pequeno. Triste. Eu. Cheio de preferências, de condicionamentos. E aí a gente começa a agir no mundo a partir desse euzinho. O Curso Milagres fala desse serzinho com S minúsculo. Em contrapartida, o amor que você é, esse ser com S maiúsculo, self, o eu sou, tá ali o tempo todo quieto, esperando você soltar esses personagens para se lembrar. E muda tudo, porque ao soltar esse euzinho, ao soltar suas preferências, seus condicionamentos, suas historinhas, se encontra esse ser que é grande, inspirado, alegre, generoso, leve, está se expandindo o tempo todo em alegria, em paz. E ele é espontâneo, ele não segue regras e condicionamentos, ele segue essa inspiração, espontâneo, autêntico. Por isso que toda vez que a gente solta esse serzinho e se identifica com o ser e tem atitudes espontâneas, inspiradas, a gente se emociona e causa emoção. Porque o amor em nós reconhece essas expressões do amor. Sempre que a gente está diante de
uma expressão verdadeira, uma expressão espontânea e sincera que vem desse estado de consciência do amor, isso nos lembra, sabe? Isso nos acorda. E acho que todos nós estamos aqui para a gente aprender a fazer isso, a sermos uns para os outros, lembretes desse amor. E falando nisso, falando em lembretes do amor, é sobre isso. Esse treino da mente para se identificar com o que eu chamo de frequência do amor, com esse estado de consciência que está acima da ilusão, acima do equívoco, acima das historinhas, acima desse euzinho pequeno e separado. Esse estado de consciência está sempre em conexão com Deus e está sempre em comunicação direta com Deus e com você, trazendo esses pensamentos de Deus para te lembrar de quem você é. Isso que eu chamo de lembretes do amor. Na forma que nesse mundo eles são frases, estão lá no Instagram, viraram músicas, oráculos, já contei para vocês que tem, né, o álbum lá na Frequência do Amor, com músicas que tem lembretes do amor, tem um oráculo gratuito online disponível lá no site da Frequência do Amor, tem o Instagram com várias frases nos coraçõezinhos coloridos, na forma é isso. Só que não são só frases bonitas ou afirmações positivas, são convites para uma experiência profunda que vai libertar a mente do medo, libertar a mente desse serzinho de todas essas limitações, desses condicionamentos e realmente te lembrar do amor, com A maiúsculo, esse amor divino, esse estado de consciência. Então é esse treino de quais pensamentos que eu vou acreditar. O ego está te oferecendo milhares deles. E esses pensamentos só se multiplicam. Se acredita em um pensamentozinho do ego, pronto. Eles se multiplicam aí na sua mente, na hora que você vê, já tem toda uma historinha montada sobre você, sobre o outro, sobre a situação, eles só se multiplicam. A ilusão parece se multiplicar muito rápido na nossa mente. E o ego fala alto. Ele é o primeiro a falar. De novo, muitas vezes na primeira pessoa, para te enganar. Já essa voz do amor, que é a voz do Espírito Santo que te suspira lembretes do amor. É uma voz sutil, calma, sugestiva, quieta. Olha aqui, ó. Tem um outro jeito de olhar para isso. Além de todo medo, só há amor. Você não precisa acreditar em tudo o que você pensa. Nada falta. Se você se aquietar o suficiente, você vai ouvir os lembretes do amor. E às vezes são frases para mim, né? Na minha experiência com o Paulinho, eu recebo muitas delas. Eu peço por elas, né? Tem uma prática minha mesmo, como eu falei, faz parte do meu treino mesmo, de sentar e pedir por esses lembretes. Então, eu sento e falo, qual lembrete que a minha mente precisa hoje, me dá? Ou então, às vezes, eu leio alguma coisa, um curso de milagres, estou estudando e falo, nossa, eu preciso lembrar desse ensinamento, me dá um lembrete. Ou então, eu tenho uma experiência profunda e peço um lembrete para lembrar. Ou às vezes eu estou vivendo uma coisa e vem um lembrete na minha mente para eu ancorar essa experiência. A gente pode pedir. Pede esses lembretes. Eu queria te encorajar mesmo a isso. Pede. Às vezes vai vir em forma de música. Quantas vezes uma música já foi um lembrete do amor para mim? Às vezes é um olhar de alguém foi meu lembrete do amor. Ontem mesmo eu estava passeando na rua, vários olhares. Teve alguns que eu quase chorei, de tanto amor, tanto lembrete do amor que eu recebi ali. Não importa na forma, importa o quanto eu quero lembrar do amor, o quanto eu quero conhecer o que é o amor.
por mais que às vezes a gente entre em situações em que esse mundo, né, as formas aqui tentam nos confundir, nos afastar, nos fazer esquecer, desligar do amor, pede. Pede esses lembretes, eu te garanto que eles vão chegar. E eu queria compartilhar 2 lembretes aqui e trazer as experiências que eu tive com eles, assim, porque talvez pode fazer sentido para você e pode te ajudar a praticar isso que eu tô falando, para realmente se questionar. Afinal, o que é o amor aqui nessa situação? Aonde tá essa saída amorosa? Eu quero amor. Um deles é: eu só existo no amor. Esse lembrete é lindo, né? Uma frase linda, positiva, sei lá, mas como eu falei, os lembretes não são só frases, eles são convites para essa experiência. E eu vou contar para vocês a experiência que eu tava quando eu recebi esse lembrete. Eu tava no café com um amigo, alguns anos atrás, bem no início da frequência do amor. Eu tava me sentindo muito perdida. Muito perdida. E esse amigo tava tentando me aconselhar. Hoje eu entendo que é falsa empatia porque eu pedi por isso, né? Mas, enfim, me dá vários conselhos e estratégias do que eu tinha que fazer com a frequência. E eu não tava conseguindo compartilhar com ele a minha visão sobre a frequência, que era um pouco diferente, né? Não era desenvolvimento humano, era esse convite para esse despertar espiritual, para esse outro estado de consciência. Eu não conseguia explicar. Eu conseguia ver, eu via que não era sobre as coisas aqui do mundo, que era algo além. E ele, com uma mente muito prática ali, me ajudando, fez um trabalho perfeito de me mostrar isso. Ele falava, mas Paulinha, você tem que falar sobre o sofrimento, é isso que conecta as pessoas, olha lá os coaches fazendo isso. Na época, coach estava muito na moda, já tem alguns anos isso, né, gente? Coaching, PNL, você tem que usar a dor das pessoas para conectar com elas. Eu falei, mas eu não consigo fazer isso. Chegou uma hora que eu tava passando tanto mal ali, eu tava entrando muito no medo, equivocando muito, ouvindo ele e com uma inquietação, assim, porque eu não tava conseguindo explicar o que eu tava sentindo ali. E eu fiz uma oração muito forte, falei, Jesus, eu preciso de um lembrete do amor agora. Agora. De repente, essa oração, esse desejo, esse pedido no meu coração me levou, assim, realmente me conectou nessa frequência do amor aonde eu tive uma experiência muito profunda em um nível de consciência, numa frequência, eu tava ouvindo o que ele tava falando. Foi bem na hora que ele falou assim, olha pra essa praça. A gente tava num café que era numa pracinha, assim. Ele olha pra essa praça, olha pras pessoas aqui. Todas elas têm um problema. Com o marido, com o filho, ele tava falando exatamente isso. E eu, muito presente, e Jesus me mostrando nessa outra frequência. Então, nessa frequência dual, nessa mente equivocada, faz sentido o que ele estava falando. Nesse nível, nessa frequência aqui dual, o sofrimento é real mesmo. O medo é real, faz muito sentido. E logo, precisa de soluções para esse medo aqui. E Jesus me levou muito além, assim, como se eu sintonizasse num rádio, que ele começou a traduzir aquilo para mim. Porque ao mesmo tempo que eu via essa frequência, eu acessei um outro estado de muito amor. Eu olhava e falava, mas tá tudo bem com todo mundo aqui. Olha, gente, aqui as palavras não conseguem alcançar a experiência, né? É até injusto tentar colocar em palavras aqui essa experiência. Eu tô fazendo puramente por forma didática aqui e para tentar compartilhar a minha experiência, o que tá no meu coração, para tentar compartilhar com vocês um pouquinho do que eu vi, do que eu experimentei ali. Mas é como se esse pedido me levasse a uma frequência onde eu via que estava tudo bem. Que nada daquilo era real. Eu experimentei uma vida, eu experimentei expansão, alegria, paz, eu não sei, eu fiquei num estado assim, eu falei, uau! E todos aqueles convites para abaixar a frequência e voltar para o medo, para a preocupação, para o problema, para resolver as coisas aqui, e ao mesmo tempo o amor me levando além. E aí eu ouvi, eu só existo no amor. Então foi uma experiência onde eu pude ver claramente esses 2 estados de consciência, do medo
E o convite, o quanto ele é convincente, tentador, parece muito real, cheio de formas de barulho. Era uma praça muito agitada, muito confusa, assim. E ao mesmo tempo esse outro estado de consciência. É outro estado. Nada mudou na forma. Aliás, eu nem sei, acho que eu agi meio esquisita ali, não deve ter entendido muito bem o que aconteceu comigo. Até porque isso é uma coisa muito legal pra gente falar, quem sabe um pouco mais pra frente, aí nos episódios mais pra frente, de como sintonizar nessa frequência do amor. Porque pode parecer meio estranho na frequência do mundo, porque é diferente, é um outro jeito. Jesus falou isso há 2000 anos atrás, acostume-se com o diferente. É um outro jeito, a mente funciona de outro jeito, você vê as coisas de um outro jeito, você tem outros pensamentos, é tudo diferente mesmo. Essa frequência, ela literalmente te mostra um outro mundo. Um outro mundo. Tudo que você vê muda quando você está sintonizado nessa frequência do amor. Quando você está sintonizado nesse estado de consciência, de puro amor, pura unidade. Mas de novo, a partir do momento que você consegue fazer isso, o que vem desse lugar é sempre inspirado, é amoroso, é gentil, é alegre, é incrível. É incrível. É fascinante. O amor é fascinante, gente. O amor é emocionante. O amor é divino. E para finalizar, eu queria compartilhar um lembrete do amor que eu ainda estou recebendo. Então nós vamos recebê-lo juntos, praticá-lo juntos, porque, como eu falei, os lembretes são esse convite para essa experiência, para essa prática. É um lembrete lindo, mas que por si só não significa nada se a gente não topa praticar, receber, experimentar. E ele é a continuação, na verdade, de um lembrete que eu recebi há alguns anos atrás. E ele me veio ontem numa profundidade diferente. O lembrete anterior, alguns de vocês já podem conhecer, é o amor está em tudo, pode procurar, que traz essa consciência, né, de que a gente precisa focar a mente no amor e o quanto a mente do ego está sempre buscando o oposto do amor, está buscando confirmar as barreiras contra esse amor e o quanto a gente precisa realmente treinar a mente para buscar, para focar no amor e não no medo. E a continuação desse lembrete que eu recebi ontem, que eu ainda estou recebendo, o amor está em tudo, pode descansar. Eu estava, como eu contei, fazendo um passeio, estava passeando, visitando algumas lojinhas e estava muito nesse treino, assim, de presença, de esvaziar a mente, de focar mesmo no amor, de ir além da percepção, além dos significados. E toda vez que eu soltava os significados, aceitava esse desfazer, esse soltar, toda vez que eu aceitava esse descanso, aceitava descansar, eu via o amor. Nossa, eu tive experiências muito lindas e muito profundas fazendo esse treino simples, de simplesmente deixar a mente descansar no presente, soltar os julgamentos, soltar o passado, o futuro, descansar totalmente no presente. Nossa, teve momentos que eu quase chorei, assim, de tanto amor que eu senti, simplesmente olhando, às vezes, nos olhos de alguém que passava pela rua, ou simplesmente olhando a folha mexendo, o sol brilhando, o azul do céu, sabe? Não dá nem pra explicar aqui quanto amor tem quando a gente permite que a mente descanse, né, no agora. Porque, como a gente falou aqui, o amor é esse estado de consciência, logo
Eu preciso estar bem consciente do que eu tô pensando. Preciso soltar mesmo qualquer pensamento que não seja amor. Soltar tudo, me esvaziar de tudo e descansar. O amor está em tudo, né? Descansar nessa certeza que o amor tá ali, tá em tudo. Pode descansar. Pode descansar que ele vai se revelar para você. Pode descansar, não precisa fazer nada, não precisa mudar nada, não precisa corrigir nada. Não precisa julgar nada, não precisa interpretar nada, não precisa querer nada. Só descansa. Descansa que o amor vai te encontrar. O amor está em tudo. Pode descansar. E antes disso, né, quando tiver difícil esse descanso, treina esse lembrete do amor antes. O amor está em tudo, pode procurar. Às vezes é só uma questão mesmo de ajustar o foco. Às vezes a mente está muito focada no erro, no problema, na história, né, na percepção. Se você só mudar o foco, você vai ver que ele está lá. Sempre esteve, sempre vai estar. E aí, a evolução desse treino é aprender a descansar mesmo nesse amor. Então fica aqui esse para casa para quem quiser se unir a mim nesse treino. Descansar nessa certeza de que o amor está em tudo. Pode descansar. O amor está em tudo. Pode descansar. Pode soltar seus julgamentos, pode soltar seus medos, pode soltar suas preocupações, pode atravessar todas essas historinhas, todos esses personagens, esses cenários que tentam te convencer do contrário. Pode agora aceitar essa certeza no seu coração. Pode agora aceitar esse convite que esse lembrete do amor faz. Porque é isso, os lembretes do amor são convites. Se a gente aceita esses convites para pensar assim, para unir a mente a essa mente que pensa assim, esse lembrete vai nos levar até lá. Vai nos levar numa experiência que nos mostra que isso é mesmo assim. Que o amor tá mesmo em tudo. Pode descansar.